Deuteronômio 6, versículo 4. Que diz, Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe a tua palavra para o coração da tua igreja nesta manhã. Que o Senhor nos dê entendimento da tua vontade para a nossa vida, revelada neste texto que nós lemos. E que o Senhor nos ajude, Deus, a reter, a guardar no nosso coração o máximo de tudo que o Senhor tem para nos dizer neste momento tão especial na presença do Senhor. Abençoa-nos, Deus, nós pedimos que assim seja, e oramos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode se assentar, por favor. Tem criança presente aqui de manhã? Diga oi. Oi, diga bom dia, pastor. Tem alguns, bom dia para vocês também. Vamos aprender uma palavra nova, crianças? Vamos? Sim? Não? Me ajude, vai. Me ajude. Essa palavra é importante, você vai usá-la muito, eu acho. A palavra é palavra comprida, é grande, difícil, preste atenção. A palavra é superstição. Diga, superstição. De novo, superstição. É difícil a palavra? Não? Mas o que é superstição? Quem sabe? Silêncio total. Superstição é quando a gente acha que algum objeto tem poderes mágicos. Adultos, assim eu estou explicando bem para as crianças, será? Sim? É quando a gente acha que alguma coisa tem um tipo de poder mágico, para poder fazer uma coisa boa ou ruim. Isso é superstição. Agora, será que existe gente que tem superstição no coração, crianças? Sim? Sim, eu vou contar maior para vocês, alguns adultos também. E até gente que conhece Jesus, dá para acreditar nessa? Não, não é possível, mas é possível. Adultos, estou falando com vocês também. Imagine o desejo de ter uma casa abençoada. Como pastor, eu já fui abordado algumas vezes. Pastor, nós nos mudamos, venha orar na nossa casa nova. É claro que eu vou com o maior prazer, é um prazer visitar a casa nova de um crente. Mas algumas vezes já me pediram assim, pastor, traga óleo para ungir a nossa casa nova. Aí eu consultei a Bíblia Sagrada e vi que a única vez que recintos foram ungidos foi dupla. Foi o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Nunca vi a casa de ninguém ser ungida. E no Novo Testamento, ninguém mesmo. Aí eu falei, olha, será se a gente deveria estar passando óleo na parede? A verdade é que, por causa da superstição, as pessoas gostam de imaginar de que forma elas poderiam fazer a bênção de Deus acontecer. Veja só, adultos, há uns 50 anos atrás, no tempo do rádio ainda, então talvez até antes, tinha um homem que tinha uma voz meio cavernosa. No YouTube você consegue ouvir a voz dele, mas não vai ganhar nada com isso. Chamado Alziro Zarur. Esse homem que era um médium, ele mandava as pessoas colocarem um copo de água de frente ao rádio, porque ele ia fazer uma invocação, e a partir da hora que ele invocasse, aquela água ia estar cheia de... Você já imagina o quê? Então a pessoa tomasse a água, ou jogasse a água, borrifasse a água pela casa, e ela ia estar espalhando aquelas coisas boas que pelas ondas do rádio ele conseguiu colocar dentro do copo.
Parece uma coisa meio besta, mas tem gente que faz isso. Tanto faz, aliás, que agora eu me lembrei que tem uma igreja evangélica grande, que quando eu era criança mandava colocar o copo de água em cima do televisor, lembra disso? E quando os televisores foram ficando achatados, já não dava para equilibrar o copo de água em cima, então coloque o copo de água em frente ao televisor. Superstição. O que a gente poderia fazer para que a nossa casa fosse uma casa abençoada? Se a gente soubesse que esfregar óleo nas paredes iria abençoar a nossa casa e fazer com que o convívio dentro de casa fosse pacífico e feliz, a gente ia besuntar as paredes de óleo. Se a gente pudesse borrifar uma aguinha mágica e fazer com que com essa aguinha mágica os problemas fossem embora, a gente faria. Se fosse necessário fazer um ritual com muitos gestos, sinais da cruz, palavras em latim, repetições, fumaça, incenso, a gente faria. Quem não quer, querido, que a sua casa seja um lugar feliz? Que a sua casa seja um lugar de paz, que a sua casa seja um lugar abençoado? O que é que a gente pode fazer para abençoar a nossa casa? E o texto que nós acabamos de ler nos dá tudo o que a gente precisa fazer, tudo o que a gente precisa ter, para que a nossa casa seja uma casa feliz e abençoada. Mas escuta, você não vai besuntar a sua parede de óleo, você não vai borrifar uma aguinha mágica, você não vai fazer nem gesto, nem incenso, nem palavras em latim, grego, hebraico ou o que for. Mas você vai fazer o que Deus está mandando você fazer, na palavra dEle, onde Ele revela a vontade dEle para nossas vidas. E você verá, se você fizer o que Deus manda você fazer, a sua casa vai ser uma casa abençoada, vai ser uma casa feliz, vai ser uma casa de paz. Nós estamos voltando hoje de manhã com as mensagens sobre tudo que a Bíblia ensina sobre a família. Se você quer ler muito sobre isso, eu volto a indicar este livro, Comentário Bíblico, Lar, Família e Casamento, do pastor Davi Merck. Pastor Davi Merck, que vai estar conosco no mês de julho, numa conferência maravilhosa, dias 26 a 28 de julho. Satanás vai te tentar viajar nesses dias, olha a minha profecia. Você vai resistir à tentação, amém? Ó Senhor, tem misericórdia desse povo que não escuta o pastor deles. Você vai resistir à tentação, amém? Amém. Nós queremos ver o que é que a gente precisa fazer para que a nossa casa seja uma casa de paz, para que o nosso convívio dentro do lar seja feliz. E a primeira coisa é a mais difícil, está no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aqui está a coisa mais importante, a coisa mais necessária para que a vida na sua casa seja uma vida feliz, para que a vida na sua casa seja uma vida de paz, para que a sua casa seja uma casa abençoada, porque isso acontece quando nós... E aqui eu queria falar primeiro aos maridos e pais que estão me ouvindo, amém? Maridos e pais, não importa que idade seus filhos têm, não sei se são crianças, se eles ainda não nasceram, se eles vão nascer, se eles já estão casados com seus netos, não importa. A primeira coisa que você, homem de Deus, precisa se dedicar a fazer com todo o seu coração é amar o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As irmãs estão pensando, pastor, e nós? E eu? Onde é que eu encaixo? É claro que você tem o mesmo dever perante o Senhor como serva de Deus, mas você sabe que o seu marido é o cabeça da casa, e o cabeça da casa tem uma responsabilidade muito grande que Deus dá para ele. Qual é a primeira? Eu quero dizer de novo, esta é para todo mundo, mas especialmente para os maridos e pais aqui presentes. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Infelizmente, queridos, a gente cai nisso todo triste dia da nossa vida. Todos os dias a gente vai ter que reconhecer que a gente não ama o Senhor Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Mas eu amo o Senhor, sim, eu também amo o Senhor. Eu só não amo o Senhor à altura do que Ele merece ser amado. E a razão porque eu não amo o Senhor à altura do que Ele merece ser amado é por causa da fraqueza e da incapacidade e da limitação e da fraqueza do meu próprio coração. Agora, crianças, eu vou resumir para vocês, tá certo? Para adulto a gente tem que falar muito, para criança é muito inteligente, só um pouquinho serve. O que a gente precisa para ser feliz, crianças? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vou perguntar para as crianças. Crianças, o que a gente precisa para ser feliz? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai encontrar o caminho para uma vida feliz e abençoada. O que tira a nossa felicidade, crianças e adultos, é quando a gente ama outras coisas, outras pessoas e a nós mesmos
mais do que a gente ama o Senhor. Todos os dias, então, a gente precisa reconhecer que Deus merece ser amado muito mais e muito melhor do que o amor que a gente tem oferecido a Ele. Eu volto para o assunto inicial. Que diferença isso faz na casa? Primeiro, o amor a Deus faz toda a diferença dentro da casa. O amor a Deus é algo que vai penetrar em todas as áreas da nossa vida, que vai modificar a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se reage. Eu estava ouvindo uma pregação durante as férias, o pregador estava dizendo o seguinte: a nossa vida dentro de casa, olha, escute isso aqui, a nossa vida dentro de casa deveria ser algo parecido com o céu. Imediatamente ele falou: então eu estou fazendo errado. Então eu estou fazendo errado. Acontece que a gente pensa que tudo que a Bíblia tem a dizer sobre família está lá em Efésios 5, está lá em Colossenses 3, e um ou outro versículo, Salmo 78, que a gente canta aquela música do Vencedores, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, etc. A verdade é que, como o Mateus pregou lá no retiro, Mateus trouxe uma mensagem muito edificante lá no retiro, o que a gente precisa para a vida familiar não é de cantares, é do Sermão do Monte. O que a gente precisa não é de entender somente a teoria geral, a doutrina toda da Bíblia sobre a vida familiar, certamente isso, mas eu tenho certeza que se eu fizesse o teste aqui, todo mundo ia passar rapidinho, fácil. O que nos falha, onde nos dói, onde a gente perde, não é nessas doutrinas que a gente já sabe de cor e salteado, é na prática da nossa fé cristã. É no exercício e no fazer a vontade de Deus para a nossa vida, é aí que a gente falha, e é isso exatamente que a gente vai melhorar e crescer, se a gente aprender a amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. Essa é a primeira diferença que isso faz na vida em família. A segunda é que, ao mesmo tempo que esse é o nosso objetivo, a gente está sempre abaixo do objetivo. Então a gente tem uma consciência de falha. Consciência de falha faz com que a gente seja um pouco mais humilde, um pouco menos rigoroso no nosso juízo dos outros, um pouco mais sensível à mesma fraqueza que habita em nós e nos nossos filhos. Ei, pai, mãe, não reclame do pecado dos seus filhos, porque foi você que passou isso para eles, amém? Infelizmente, amém, é verdade. A consciência de falha faz com que o convívio se torne mais saudável. Quando não existe isso, nós somos, como eu preguei quarta-feira passada, sobre o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Se você não ouviu a mensagem, está lá no YouTube à sua disposição. A gente torna-se crítico, juiz e acusador do nosso próximo. Olha que coisa mais triste. As pessoas a quem você mais deveria amar e defender, e com quem você deveria ter a união mais forte de todas na sua vida, são as pessoas que você critica, acusa, julga, sentencia e condena. Você é o tribunal todo, você é o promotor, você é o juiz, você é o meirinho, você dá a sentença, você... É muito poder para uma pessoa só, não é verdade? E infelizmente usado da pior forma. O que a gente precisa, irmãos, na nossa vida é amar o Senhor, ao mesmo tempo que a gente reconhece repetidas vezes que isso não está ao nosso alcance, não porque isso seja impossível em si, mas porque a nossa natureza é tão egoísta, o nosso coração é tão carnal, caído, incrédulo, que até os nossos mais elevados e nobres e justos propósitos sofrem prejuízo por causa de quem? Da gente mesmo. Vê se isso não encaixa. Quando eu pensei em mim mesmo, como marido e como pai, esta primeira verdade encaixou direitinho. E se a carapuça serviu, dizem, né? Tem que usar. Veja a segunda coisa, que está no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno, preste atenção. Estas palavras que hoje te ordeno, onde elas devem estar? Eu vou perguntar novamente para que você tenha a oportunidade de prestar, de dar toda a atenção que o texto sagrado merece. Estas palavras que hoje te ordeno, onde devem estar? No teu coração. Vocês já sabem disso, a maioria de vocês já sabe disso. Todas as minhas Bíblias têm a mesma frase escrita, todas elas têm a mesma frase escrita. Esta aqui eu mandei colocar aqui na capa dela.
este livro pode estar na sua mente e não no seu coração, mas não estará no seu coração se não estiver na sua mente. A palavra de Deus pode estar na sua mente e não no seu coração. Certamente há pessoas que memorizam versículos de teologia e doutrina e credos e confissões e sabem todas estas coisas, mas não para os fins para os quais essas coisas existem. Usam para se envaidecer, usam para se vangloriar, usam para julgar os outros ou para se sentir superiores. Enfim, eu não estou julgando isto. O que eu quero dizer é, estas palavras podem estar na sua mente e não no seu coração, mas não podem estar no seu coração se não estiverem na sua mente. A Bíblia Sagrada entra, aliás, a porta de entrada do coração é o cérebro, é assim que Deus criou a gente. A mesma coisa acontece com relação à Bíblia Sagrada. Veja que coisa fantástica, você ter um livro onde tem tudo que você precisa, mas você não vai conseguir usar um livro que você não conhece, você não vai poder ser abençoado por versículos que você nunca leu, você não será inspirado por textos sagrados que você não leu, você não vai ser abençoado por uma Bíblia fechada, você não será abençoado por uma Bíblia fechada. É acachapante quer dizer assustador, é pesado, é grave. Quando a gente descobre quanto tempo a gente usa para um monte de outras coisas, tempo que, no entanto, a gente não passa com Deus e não passa com a palavra de Deus. Quantas horas por semana, papai e mamãe, estou falando com você. Quantas horas por semana você passa nas suas redes sociais? Quantas horas por dia você passa assistindo televisão? Certamente você vai me dizer que você está muito cansado, que você já acorda cansado porque não dormiu o suficiente, então o horário da manhã não é bom para orar, para ler a Bíblia. Aí você começa o dia, tem que dar atenção para tudo, essa rotina da vida que a gente tem, é um negócio complicado. Você vai me dizer que no fim do dia, você está cansado demais para poder ter tempo de oração, para ter tempo para ler a Bíblia Sagrada. Sabe o que você está dizendo para você mesmo? Que você está muito cansado para Deus. E que você enxerga a presença do Senhor na sua vida como mais uma obrigação, como mais um peso, como mais um fardo, como mais um trabalho a fazer. Veja o que a palavra de Deus diz: estas palavras estarão no teu coração. Você sabe que quando Moisés escreveu isso aqui, há uns 3.500 anos atrás, certamente isso, a maioria absoluta da população humana era analfabeta, você sabe disso. Como as pessoas passavam o texto sagrado de maneira... Será que a Bíblia era tão desconhecida assim, que só uma minoria de pessoas a conhecia? Talvez você já tenha visto isso, porque eu já vi. Crentes antigos que tinham textos extensos da Bíblia Sagrada, memorizados, confiados à memória, fáceis de buscar no coração. Eu estava vendo um vídeo essa semana, uma senhora de 88 anos, Alzheimer, toda aquela degeneração que essa doença traz. Perguntaram quem era o filho dela, ela disse que não sabia. Perguntaram quem era o nome pela filha, quem é fulana, ela disse que não sabia. Perguntaram onde ela morava, ela disse que não sabia. Onde ela estava, ela disse que não sabia. Aí perguntaram, e quem é Jesus? E ela disse, Jesus é o meu Salvador. Jesus perdoou os meus pecados e em breve Ele vai me levar para estar com Ele no céu. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você já se perguntou alguma vez assim, eu não sei qual que é o problema, por que está tudo desse jeito, eu estou cansado da minha vida estar desse jeito, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, onde está, por que é assim, o que eu estou fazendo? Talvez as coisas começariam a mudar, se a gente buscasse amar o Senhor com todo o nosso coração, alma e forças, e as palavras de Deus estivessem no nosso coração. Talvez as coisas começariam a mudar, se a gente buscasse amar a Deus sobre todas as coisas, e a palavra de Deus estivesse no nosso coração. Responda só para você mesmo. Você leu a Bíblia essa semana? Você teve tempo com Deus essa semana? Responda só para você, eu não quero ver nem a sua cabeça balançando. Responda só para você. Você teve tempo com Deus essa semana? Você buscou a Deus em oração? Você teve tempo na palavra de Deus? Você buscou conhecer algo do Senhor? Você ouviu a voz de Deus no seu coração? Você viu a face de Deus? Você o adorou? Você pediu ajuda? Você intercedeu?
Irmãos, de todo o coração, que eu não quero que a minha mensagem aqui seja entendida como uma palavra dura do pastor mandando a gente fazer mais alguma coisa. Deus me livre de você entender isto. Não, eu estou querendo que a gente seja conduzido pela vontade de Deus, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não basta estar na memória, não basta estar no seu celular, não basta, elas têm que estar no teu coração. Elas têm que estar no teu coração. Volto, para a gente pensar em como a nossa casa pode ser abençoada e feliz. E em como o nosso convívio dentro do nosso lar pode experimentar a santa bênção do Senhor. Ensinarás a teus filhos, ensinarás aos teus filhos. A palavra aqui, ela é uma palavra riquíssima, sabia disto? Domingo passado eu dei uma sugestão de que vocês começassem, muitos de vocês começassem a ter o hábito de tomar notas durante a mensagem. Permita eu usar este minutinho para reforçar esta dica, que vai ajudar você a reter mais da mensagem da palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Esta palavra aqui é usada em outros textos do Antigo Testamento com outro sentido. Por exemplo, ela é usada no sentido da flecha que acerta o seu alvo em Isaías 5:28, em Salmo 45:6, em Salmo 73:21. A palavra inculcar. Ela é usada como qualquer coisa que adentra, que penetra, como em Salmo 64:4, Salmo 144, Salmo 124, Provérbios 25:18. A palavra tem a ver com algo que atinge o seu objetivo. Você já disparou uma flecha na sua vida? Já disparou? Eu já disparei. É um exercício extremamente embaraçoso. É dificílimo. É dificílimo. Pode acreditar no que eu estou te falando. Primeiro porque você vê no filme e tal, parece uma coisa super fácil de fazer, você não sabe a tensão que esse braço fica, a mão fica tremendo para cá, para lá, e a outra fica tremendo aqui, porque o negócio não tem estabilidade, não tem ponto de apoio. O ponto de apoio é a firmeza muscular. Depois você tem que mirar, mas tem um elemento que você não sabe calcular, chamado vento. E uma brisinha qualquer serve para poder tirar aquilo de rumo. Então você tem que tentar calcular o efeito que o vento vai ter. Eu sei a teoria todinha, se me desse para fazer aqui ia ser uma vergonha. É porque eu passei tanta raiva que eu fui estender. Por quê? Que vergonha foi essa que eu passei em público aqui? Estavam lá e eu fui, o negócio foi para o outro lado, foi longe, eu ainda tive que ir buscar, tive que catar. Fui estudar a teoria, fez diferença nenhuma. Na segunda chance eu sabia a teoria toda e não mudou nada, continuei errando. Vou trazer um exemplo mais próximo para ti. Você já jogou o jogo de dardos? Acertar aquele círculo vermelho lá é fácil ou é difícil? Acertar o alvo é sempre difícil. Uma das razões porque a gente aprende cedo na vida cristã que a palavra pecado significa errar o alvo. Mas a verdade é que acertar o alvo é muito difícil. Pais, em diferentes etapas da vida, a gente erra os alvos que a gente escolhe para os nossos filhos. Estávamos ontem lá na assembleia da associação, e o pastor que estava trazendo uma mensagem no turno da tarde, fez uma pergunta, daquelas difíceis de engolir. Ele perguntou, os nossos jovens, eles querem ser médicos, eles querem ser concursados, eles querem ser empresários, eles querem ser juízes, eles querem ser promotores, eles querem ser altos funcionários públicos, mas eles não querem ser pastores e não querem ser missionários. Por quê? Talvez porque a gente esteja dizendo para eles, com palavras ou atitudes, que a melhor coisa que existe no mundo é ter dinheiro. Que a melhor coisa que existe no mundo é ter um bom carro, um bom apartamento, uma vida estável. O que refreia muitas pessoas de entrar no serviço, especialmente no campo missionário, muitas vezes, é uma hesitação desta natureza. E a gente pensa que, não, eu quero... E quando a gente diz o que a gente quer, a gente está dizendo o que é que tem dentro do nosso coração. Sinceramente, por que uma vida financeiramente confortável nos parece ser mais atraentes do que a obra do Senhor?
Porque a ideia de que se a gente se garantir é algo tão mais chamativo? Talvez porque a gente precise crescer em crer que Deus pode prover o que nos necessita? Talvez porque a gente precisa entender que esta vida, por muito que ela ofereça ou pouco, é uma vida de curtíssima duração, e que Deus tem recompensas que não podem ser comparadas com as melhores coisas que esse mundo tem para oferecer. Eu sei, no quesito assim de saber as respostas certas, a gente sabe, a cabeça entende, mas estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando ele diz, e as ensinarás aos teus filhos, alguns de vocês estão com a tradução aí que diz inculcar, não é verdade? Alguns de vocês estão com a Bíblia que diz inculcar. Isso significa conseguir colocar algo dentro, fortemente dentro, como uma semente bem plantada, como uma flecha que acerta o alvo em cheio. O alvo é transmitir à próxima geração a verdade que nós sabemos sobre quem é o nosso Deus e sobre todas as coisas que o nosso Deus faz. Olha o versículo 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam, Deuteronômio 6:20, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Estava acontecendo o culto, a celebração da Páscoa do Antigo Testamento, ervas amargas, pães asmos, o cordeiro. Vem a criança e pergunta para o adulto, que festa é essa? Hoje a gente responde muito bem, diz assim, toma filhinho, toma o celular, toma o celular. Deixa o papai fazer aqui o que eu estou fazendo. Que nenhum de vocês faça isso em nome de Jesus, que nenhum de nós faça isso em nome de Jesus. Então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, um testemunho. Porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, é um testemunho de libertação. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Testemunho. Celebração catequética. O que eu quis dizer é, à medida que nós estamos celebrando e louvando, nós estamos ensinando. E nós estamos ensinando sólidos porquês, boas razões, bons motivos, valores altos, inegociáveis, que vêm acompanhados do nosso testemunho, porque é o seguinte, todo pai marca o seu próprio filho, e isso aqui, deixa eu contar um segredo para você, não é só para criança, viu? Pais adultos, pais na fase madura da vida, eu estou falando em nome de todos os jovens da casa de 30 anos dessa igreja, nós precisamos da constância de vocês, nós precisamos do exemplo de vocês, não é hora de vocês relaxarem no serviço do Senhor, não é hora de vocês esmorecerem, nós que estamos começando a caminhada, precisamos do exemplo assegurador, confirmador daqueles que estão mais à nossa frente. Eu falo como pai, não como pastor da igreja, eu preciso do seu exemplo, para que quando eu enfrentar dificuldades, eu tenha para quem olhar, e em que direção seguir. Se esse texto se referisse apenas a crianças, ele cobriria uma boa fração desta congregação, mas como ele não se refere somente a crianças, ele cobre toda a congregação que o Senhor reuniu aqui. Como fazer, amados irmãos, para que a nossa vida familiar seja uma vida de bênção? Amar o Senhor, guardar a sua palavra no nosso coração, transmiti-la, passar adiante. Continuo o versículo 7, as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E isto aqui é algo simplicíssimo, a gente traz Deus conosco, aonde vamos, em todo lugar. Quando Moisés fala dessa dinâmica, sentar e levantar, andando, assentado e andando, deitando e levantando, ele está descrevendo os momentos comuns da vida, que são momentos de descanso e atividade, quer no descanso, quer no lazer, quer nos momentos ativos, de compromisso, de prontidão, de serviço, delas falarás. Estas palavras,
Preste atenção que o objeto aqui é estas palavras. Estas palavras as ensinarás. Estas palavras delas falarás. Nós passamos adiante a palavra de Deus em todo o tempo, quando o nosso convívio é agradável e adequado e santificado, e isto é inevitável que faça com que a nossa casa seja uma casa de bênção. Veja só, eu já contei aqui, aliás, já contei não, mas você já percebeu que existe um time lá em Minas Gerais que eu gosto muito da cor do meu paletó, e existe um outro time que eu não gosto nem um pouco. Sim? Você já percebeu isso? É muito discreto, né? Eu falo muito en passant essas coisas. Agora, se você me perguntar assim, você assiste futebol? O senhor assiste futebol, pastor? Não tenho tempo. O senhor sabe quem é o técnico do seu time hoje? Não. O senhor sabe quem são os jogadores do seu time? Não. E do outro, menos ainda. Ainda assim o sentimento continua. Eu tenho uma ideia de quando esse sentimento nasceu. Era quando eu era um menino de 3 anos e meu pai me levava para o estádio. E meu pai me levava para assistir jogo do Cruzeiro. E eu vi o Cruzeiro esmagando o Atlético várias vezes, né? Todas as vezes. Foi algo que me foi passado de pequeno. E está tão entranhado lá no coração. É claro, eu não levo isso para lado de fanatismo, nem de exagero. A gente só faz brincadeira e tudo mais e tal. Mas ao mesmo tempo eu percebi, quando eu olhei para mim mesmo, para um pouco da minha história de vida, que é verdade, que aquilo que a gente planta no coração da criança, quantas e quantas vezes não cresce para fazer uma grande diferença. Eu li uma frase outro dia, eu queria compartilhar com vocês. Nós seríamos, olha isso aqui, olha para mim, presta atenção. Nós teríamos muito crescimento espiritual. Preste atenção. Nós teríamos muito crescimento espiritual se aprendêssemos a não chamar coisas ruins de lazer. O que tira do nosso crescimento espiritual é que a gente aprende e se comporta de uma maneira que só as coisas do mundo nos oferecem relaxamento, descanso e prazer. Você pode cantar salmos e hinos, mas na hora você liga o Netflix e se enterra no sofá durante algumas horas vendo coisas que você sabe, doutrinariamente, você sabe que são coisas ruins. Para citar um exemplo dentre muitos. Se a gente soubesse santificar o nosso descanso, se a gente soubesse santificar o nosso descanso, ter prazer em coisas boas, em vez de vê-las como trabalho, ter prazer nas coisas de Deus em vez de vê-las como obrigação, então nós delas falaríamos, inclusive quando nós estamos assentados, inclusive deitando-te, não somente levantando-te. Nós iríamos em qualquer hora. E quando nós falamos de Deus em qualquer hora, naquelas horas difíceis, a nossa palavra tem um peso muito maior. Nunca aconteceu com você? Você está passando por uma hora difícil, grave, e alguém tenta te dar um conselho ou te dar uma boa palavra para o qual aquela pessoa não tem a menor autoridade, condição. É como se a gente dissesse, olha, agora ele vem falar de Deus. Mas aquele que fala de Deus em toda hora, pode falar de Deus nas horas cruciais. E aquele que fala de Deus em todo lugar, pode falar de Deus também nos lugares-chave. Prossigo para concluir. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Uma vez, quando eu namorava a Ana Luísa, e eu ia na casa dos pais dela para poder passar lá algumas horinhas na sexta-feira à tarde, era a lei de Moisés. A lei de Altair, né? Aí um dia eu passando lá e disse para ela, você sabia que vizinho do apartamento tal é judeu? Ela falou, como você sabe? Ele tinha pregado na porta uma plaquinha com alguns escritos em hebraico, chamada mezuzá. Mezuzá. É muito comum os judeus praticantes afixarem mezuzás na porta de casa, por causa do versículo que diz, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Os judeus criaram ainda uma outra prática chamada dos filactérios. Lembra de Jesus falar disso no Evangelho? Que eles alongam os seus filactérios. O filactério é uma caixinha, quando fala que e as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Alguma Bíblia diz testeiras, a minha Bíblia antiga diz testeiras entre os teus olhos. É uma caixinha de couro, um pequeno compartimento onde ele colocava o versículo de Deuteronômio, esse texto aqui, escrito em hebraico, enrolado em pergaminho, e ele amarrava aquilo na testa com uma tira de couro, e a mesma coisa, uma caixinha na mão que ele enrolava no braço. Muitos judeus ortodoxos fazem isso até hoje. E se a referência não for literal, mas for simbólica? Então a mão é tudo que eu faço, a testa é tudo que eu penso, e o portal é o meu lar, por onde eu entro, por onde eu saio, para onde eu vou, representando o interior e o exterior da nossa vida, totalmente cheios da palavra de Deus, totalmente cheios da palavra de Deus. Quando a gente faz estas coisas, queridos irmãos, o nosso convívio será um convívio santificado, e a nossa casa será uma casa abençoada, e o convívio na nossa casa vai ser abençoado, santo, pacífico e feliz. Você já ouviu a frase mentirosa, propagada por alguns pregadores de televisão, dizendo assim: a palavra tem poder? Já ouviu isto? Eu já de antemão disse que isso é um ensinamento mentiroso. Eu estava falando isso quinta-feira lá no PG do Eliel e da Socorro. Irmãos, que encontro maravilhoso eu tive naquele PG. Uma comida deliciosa, uma fartura, um banquete que os irmãos imaginem, viu? Se você não está em pequeno grupo ainda, procura Eliel e a Socorro. Eu tenho certeza que lá tem um lugar e você vai poder tirar a prova do que eu estou falando aqui. Foi bom demais. Fecha parênteses, deixa eu continuar. Nós estávamos falando lá sobre isto. Dizem assim que as palavras têm poder. Então você tem que dizer coisas boas para atrair coisas boas e não dizer coisas ruins para não provocar coisas ruins. Lembra que eu falei da... Crianças, qual foi a palavra que eu falei lá no começo da mensagem? Quem lembra? Crianças, qual foi a palavra que eu falei no começo da mensagem? Superstição. É isso aí, é um bom exemplo de superstição. Então a gente já conhece a Bíblia, a gente é aluno da EBD, a gente sabe que as coisas de Deus não funcionam assim, não é verdade? Hein, adultos? Tem certeza mesmo? No duro? Mas tem um sentido que isso é verdade. As palavras têm o poder de derrubar as pessoas. As palavras têm o poder de levantar as pessoas. As palavras têm o poder de inspirar. As palavras têm o poder de desanimar. As palavras podem despertar sentimentos, como o afeto ou a ira. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Está lá no livro dos Provérbios, não está? A vida e a morte estão no poder da língua. Porque você consegue, na mesma pessoa, naquela mesma hora, despertar afeição ou ira. A vida e a morte estão no poder da língua. Ei, a conversa lá na sua casa é boa ou é ruim? A conversa lá na sua casa é mundana ou é uma conversa que é de Deus? A gente em casa fala de quê? Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas não a só palavra de Deus que tudo dá. Falamos do mau tempo, do frio, do calor. Bem melhor seria falar do Salvador. Irmãos, irmãos, diz o refrão do hino 421 do cantor cristão. Irmãos, irmãos, falemos de Cristo e seu amor. Oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Irmãos queridos, sejamos práticos. Abençoe o seu lar. Pratique o culto doméstico, mas busque amar a Deus sobre todas as coisas. Cultive a comunhão com os santos. Cultive a santa comunhão dentro de casa. Certamente que se levantam dificuldades e desafios na vida doméstica para todos nós diariamente. Mas nós não devemos entendê-las como sinais para desistirmos, mas como sinais para perseverarmos. No editorial do boletim, na página 1, eu deixei algo complementar a mensagem, e eu pedirei que você oportunamente dedique alguns minutinhos à leitura desse texto.